Em 2018, eu devolvi minha mãe para Deus. Em 2020, em agosto, meu pai. E em novembro, meu filho, Pedro. Em 2021, março, eu devolvi meu esposo. Em 2022, novembro, eu devolvi minha filha. Eu sei que o nosso destino é a morte. É a única certeza nessa vida que nós temos. Mas o que me chamou a atenção foi a sequência. E eu li muito, irmã Maria Joana, Jó, que no capítulo 1, versículo 22, ele fala: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus me tomou. Bendito é o nome do Senhor. Seu pai, sua mãe, seu esposo e seus 2 filhos. Sim, sim, irmã. Inicialmente, eu posso dizer assim, que foi tanta dor, porque eu não descansava quando eu vi 3 lutos. E depois, quando eu estava vivendo esse luto, minha filha foi diagnosticada com doença terminal. Mas eu nunca perdi minha fé. Eu sempre acreditei em Deus. Claro que as coisas de Deus são tão misteriosas que nossa terra é pequena para resolver ou entender esses mistérios. E não adianta eu procurar um porquê. E não adianta eu murmurar. Eu tenho que aceitar. Porque o meu maior sonho é ir para o céu, encontrar Jesus inicialmente e depois o meu reencontro com meus filhos. Eu acho que esse reencontro vai ser tão lindo, irmã Maria Raquel. E eu vivo a cada dia buscando esse céu. O Pedro era um menino de muita fé. Ele fazia acampamento lá no Shalom. E ele pôde testemunhar. E alguns amigos meus tiveram filhos nesse acampamento e disseram que alguns filhos saíram da depressão porque o Pedro teve um ossarcoma. Foi retirado 9 centímetros do joelho dele e todo mundo achava que ele ia ficar sem a perna. E aí nós conseguimos uma prótese de titânio e eu ficava olhando ele, em momento nenhum ele murmurou. Ele sabia que estava com câncer grave. E ele dizia: mamãezinha, eu vou sair daqui, não sofra. Deus tem maravilhas para mim. Eu ainda vou lhe dar muito trabalho. E a Ana dizia: mãe, o Pedrinho não vai agora. E o padre Antônio profetizava as curas, né? Pedro, você não vai. E Pedro, ele foi desenganado, disseram que ele ia ter 1 ano de vida e Pedro teve mais 5 anos de vida. E ele não morreu por causa do ossarcoma, ele morreu por causa de um tumor cerebral. E a Ana Carolina, na medicina, 3 meses trabalhando. E a gente sabia, depois que o pai foi diagnosticado e 2 filhos, a gente sabia que era uma doença genética, uma síndrome chamada Li-Fraumeni. E alguma coisa lá do céu me dizia, alguma coisa não, o Espírito Santo me dizia que meus filhos iam primeiro que eu. Mas eu não sabia que ia ser tão cedo e nem sabia que meu esposo iria. E ele dizia: meu bem, ele médico, ele dizia assim: se prepare, porque os meninos vão embora breve, principalmente o Pedro. E eu entreguei a Deus tudo. E os meninos não murmuraram, não reclamaram. Os amigos deles ficavam impressionados. A Ana fez medicina, morava em São Paulo. Os amigos se revezavam para ir lá e ficar no hospital, para eu sair e ter a condição de ir em casa e ter um pouquinho de descanso. E ela dizia: mamãe, vá descansar. Porque algumas vezes ela ficava internada
E como ela também foi acometida depois de 13 anos da leucemia, com 13 anos ela teve leucemia, com 13 anos depois ela foi acometida pelo mesmo tumor do Pedro. E ela, mamãezinha, eu sei onde isso vai terminar, mas eu só quero que você não prolongue o meu sofrimento. E agora, mamãe, como é que você vai ficar, filha? Não se preocupe comigo. E eu posso dizer, irmã Maria Raquel, que eu perdi marido, perdi pai, perdi mãe. Mas a dor de perder um filho é muito grande. O Pedrinho faleceu com quantos anos? 22. E a Ana? 25. E eu sei que a Aninha rezava com o Instituto Hesed, não é? A Aninha em São Paulo, acamada, sem andar, cadeirante, ela dizia, mamãe, liga a televisão pra gente rezar com as irmãzinhas. Eu quero ver as freirinhas. E ela, até antes de ficar em coma, era todos os dias. Era o terço da misericórdia, o rosário da madrugada e à noite. E eu rezava, eu conheci vocês, o Instituto Hesed. Não fui sozinha. Foi a Ana que me apresentou e eu passei a rezar com as freirinhas amadas dela. E por isso que eu digo, meu Deus, como pode eu estar aqui hoje? Com certeza foi a intercessão da minha Aninha. Estamos todos em lágrimas aqui, Irmã Maria Joana. E acredito que você em casa também, porque nós somos impactados. Muitas pessoas no chat que testemunham. E nós ainda estamos no momento da história em que são as muitas dores. Ainda tem a virada que Deus vai fazer em toda essa história. E as lágrimas da Cris nos falam muito. Não é que a dor já não existe mais. Existe. Mas essa dor é transfigurada. Essa história a gente pensa que é um filme, gente, mas não é. Então, quando eu perdi todos os meus filhos, Jesus é testemunho, eu me joguei na bebida, me joguei num vício, achando que eu ia esquecer. E os amigos da minha filha, os amigos dos meus filhos, me levavam inconsciente para casa. Eu fumava, eu bebia. E eu achava que eu poderia esquecer na bebida. E eu não queria viver, gente. Eu não queria viver. Eu pedia, Deus, me mata logo. Por que tu me deixou viva? Eu não vou suportar. E aí, os amigos da minha filha levavam para casa. E eu comecei nesse vício 6 meses. E comecei a fazer terapia. Eu descobri que era um suicídio involuntário. Mas antes de eu ir para a terapia, teve uma noite que eu passei a noite sentada. E eu vi ao meu ouvido uma voz muito grossa que dizia, morre, tu não presta mais para nada. Tu não tem mais nada. E eu dizia, eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Eu tenho um Deus que tudo pode. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu passei a noite em claro. E eu me lembro, irmã, que eu sofria demais. Era uma dor que não cabia no meu peito. E 2 dores. E eu disse, Senhor, como é que eu vou suportar? E eu amanhecia. E eu anoitecia. E Deus, eu sabia que Deus estava ali. Mas a dor era tão insuportável que eu fui parar no fundo do poço. Mas o fundo do poço não era meu lugar. Não era minha casa. Eu precisava sair. Porque o sofrimento nos absorve de uma forma que a gente não conhece, não consegue olhar para frente. É uma dor tão grande que a gente fica envolvida nessa dor. E você tem 2 opções. Ou você se vitimiza e pega
essa dor e forma ela de bengala, ou você decide seguir. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, Jesus e o Senhor me colocava sempre: caminha, Cris, não para, Cris, caminha. Ai, meu Deus, ajuda a segurar um pouquinho da minha cruz. E eu vi aquela voz: caminha, Cris, caminha, não desista, não desista. Você vai para o céu, você merece o céu. E eu disse: meu Deus, eu não vivi até aqui, eu não sofri até aqui para eu ir para o inferno. Eu quero a Ti, Senhor. Jó, capítulo 2, no versículo 10. Antes disso, no versículo 8, o maligno lhe diz, por meio de uma pessoa: persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A tentação. Não tenho palavras, Cris, para dizer nada nesse mistério. E quando nos faltam palavras, a gente reza, a gente adora, mas de maneira muito especial por todas essas pessoas também, né, que estão no álcool, na drogadição, tentando esquecer uma dor, que estão nas periferias da existência, como você falou, tentando esse suicídio involuntário. Não é só a senhora que hoje tem um testemunho para dar. O nosso instituto também tem um testemunho. Irmã, por caridade, coloca o rostinho da Ana, que rezava com o Instituto Hesed. Coloca o rostinho da Ana, porque a irmã Maria Joana tem um testemunho muito forte para dar. De volta. Em uma das noites que eu não estava conseguindo dormir, procurando, solução para algumas situações técnicas, estruturais, nossa, que a gente mesmo que tem que aprender. Tantas vezes resolver para levar à frente essa evangelização. E eu me perguntava, meu Deus, até que ponto vale a pena? Nós não temos capacidade humana, para fazer aquilo que fazemos. E estava bem cansada, virando a noite procurando solução, porque somos nós mesmas que temos que tantas vezes resolver muito dessas coisas que não tínhamos nem noção que precisaríamos fazer, mas pelas almas, E nessa noite eu estava bem cansada e me questionando a Deus até que ponto vale a pena tudo isso, todo dia. E eu me deparei com o testemunho dessa família. E eu fiquei muito impactada ao ver a história, principalmente finalizando com a Ana, uma jovem médica que tinha a vocação de salvar vidas. E havia falecido assim, de forma tão rápida, repentina. E naquela hora eu senti uma grande paz. Que
por pessoas assim como ela, pelo sacrifício que ela fazia e que ela já não podia mais salvar almas, salvar vidas. Nós deveríamos sim continuar, que tudo era graça de Deus. Então naquela noite eu senti uma grande paz e o rosto dela não saía da minha mente por vários dias. Por vários dias. E fui tomando força novamente, vale a pena. Quantos doentes talvez não estejam rezando conosco dos hospitais? E quando agora eu escuto que ela também rezava conosco, isso dá um consolo, né? Porque vale a pena. Cada alma vale a pena. Sofrimento doloroso em si, mas quando unido a Deus, ele é sempre fecundo, né? Estamos nos mistérios dolorosos. O sofrimento de Cristo não foi em vão. O sofrimento da Ana, o sofrimento desta família, da Cris. Essa família não foi destruída, não. Essa família, ela continua de pé, mais do que nunca, à espera daquele doce reencontro, como Nossa Senhora das Dores, que levou seu filho para o túmulo, mas na certeza de que ele ressuscitaria, na certeza de que um dia se reencontrariam e já não haveria mais dor, já não haverá mais lágrima, já não haverá mais luto, já não haverá mais separação. Obrigada, Jesus, pelo testemunho desta família, pela intercessão da Ana. Eu falo, e vocês são testemunhas. Todos os dias nós rezamos pelos membros do exército de São Miguel. E a Ana que rezava com a gente, rezar com a gente já é um ser membro desta família. Eu falo, jamais esqueceremos os membros desta família de oração que já fizeram a sua Páscoa. E hoje, de onde eles estão, são intercessores poderosíssimos, porque estão diante do Senhor.